Olá, sejam bem-vindos ao programa Inovação em Negócios e ao quadro InTalks. Eu sou Karina Pachega e fui convidada para uma conversa sobre um tema extremamente relevante, que é o ICMS e todos os impactos que esse imposto vai sofrer com a reforma tributária. O ICMS é o maior imposto da carga tributária no Brasil. Corresponde a 25% da arrecadação nacional e 80% da arrecadação dos estados. O acúmulo do saldo credor deste imposto é um dos mais graves problemas tributários das empresas brasileiras na atualidade. A reforma tributária irá extinguir o ICMS e criar o IBS. Como ficarão estes créditos? É possível recuperá-los antes da entrada em vigor da reforma tributária? Como evitar o calote e não perder estes recursos? Neste programa, eu recebo o Dr. Ivo Ricardo Lozecan, especialista em tributação e fundador da Lozecan Assessoria, que é um escritório especializado na recuperação administrativa do ICMS. Dr. Ivo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito bom dia. Será um prazer debater sobre esse tema. Para a gente entender melhor o ICMS, vamos voltar um pouco no tempo. Precisamente no final da década de 80. O crédito acumulado do ICMS ele está previsto na Constituição de 88, que mudou o antigo ICM para ICMS. É uma única letra que muda, né? Trouxe essa letra S. O que veio de mudança a partir daí? Bom, até então o ICM, recebendo a letra S, agregou mais serviços e comunicações ao antigo ICM. O ICM veio da década de 60, 65, e a partir da Constituição de 88, ICMS se caracteriza por um imposto de competência estadual sobre mercadorias e serviços, caracterizado pela não cumulatividade. A Constituição de 88 estabeleceu não apenas o ICMS, mas também determinou que o imposto será não cumulativo, podendo-se compensar as operações agregadas ao longo da cadeia. Essa é a principal característica. E um marco importante na sequência foi em 96, a Lei Candir, uma lei complementar. Quais mudanças a Lei Candir trouxe? Perfeito. O deputado Candir, que depois se tornou ministro do Fernando Henrique, o Brasil estava no início do Plano Real e criou-se o conceito de que precisava equilibrar sua balança comercial. Criou-se o conceito que o Brasil não pode exportar impostos. Então criou-se aí com a Lei Candir as hipóteses de acúmulo de crédito acumulado, de saldo credor de ICMS. A primeira hipótese é justamente a exportação. A Lei Candir, uma das características é permitir o crédito das vendas decorrentes à exportação. E criou outras hipóteses também. A Lei Candir é extremamente importante, ela ampliou os conceitos que haviam na Constituição de 88, estabelecendo o direito a crédito amplo, a transferência do crédito acumulado de uma empresa para outra, estabeleceu a não cumulatividade no Brasil de ICMS, dizendo que aquele saldo credor do imposto acumulado pode ser transferido de uma empresa para outra. Basicamente, esse foi o grande marco que a Lei Candir de 96 nos trouxe. E tudo isso que está previsto na Constituição de 88 e na Lei Candir, em relação ao crédito acumulado de ICMS, vem sendo cumprido? Como a lei tem sido aplicada nas últimas décadas? Muito bem. O crédito acumulado de imposto, como você falou no início, é um dos mais graves problemas tributários da empresa. A lei existe no papel, mas na prática nunca foi cumprida. Vou dar um exemplo. Dentre vários aspectos, a Lei Candir estabelece um direito às empresas de crédito amplo sobre toda e qualquer entrada de mercadoria ou de serviço no estabelecimento. Estamos falando do direito de crédito de energia elétrica, de telefone, do cafezinho, do combustível da administração. Na prática, após a Lei Candir, não é isso que vem ocorrendo. Sabemos que o ICMS é regido por cada estado, por cada unidade da federação. Então, respondendo a sua pergunta, o que está estabelecido na Lei Candir de não cumulatividade ampla nunca foi adequadamente cumprido
pelos estados, de 1996 para cá. Esse exemplo do crédito amplo é o maior exemplo, porque ele vem sendo protelado, o direito, sucessivamente, até 2033. Existe uma lei complementar, a Lei Complementar 171 de 2019, que estabelece que o direito ao crédito amplo de toda e qualquer entrada de mercadoria no estabelecimento pode ser usufruído a partir de 2033, que é justamente, como a gente vai falar depois, a data em que o ICMS será extinto. Então, respondendo a sua pergunta, a não cumulatividade ampla no Brasil já existe, no entanto, nunca foi adequadamente cumprida pelos estados. Pelo menos integralmente não, né? Integralmente cumprida pelas dificuldades que o Estado coloca, tanto na escrituração dos créditos, quanto na transferência e homologação e monetização e recuperação dos créditos acumulados na escrita da empresa. Doutor Ivo, existe uma expressão no meio que descreve o sistema fiscal brasileiro como um manicômio tributário. Por que o uso dessa expressão? Essa expressão foi cunhada pelo tributarista Becker, gaúcho, meu conterrâneo, na década de 60. Né? E vem sendo amplamente utilizada até hoje. Nós vivemos um manicômio tributário no Brasil. Né? O próprio ICMS é composto de 27 regras diferentes em cada estado, cada regulamento com 600 artigos aproximadamente. Uma regra de São Paulo não é a mesma regra do Rio de Janeiro, não é a mesma regra da Bahia. Quando um estado vende para o outro, há uma confusão desse manicômio. E nós somos da opinião que esse manicômio vai continuar durante a transição da reforma tributária, que a gente vai conviver com dois sistemas. O atual, que é o manicômio, que é o caótico, e o sistema novo que a gente não conhece. Então, a reforma tributária criou 3 novos impostos, extinguiu 4, mas na transição a gente vai conviver com 7. Então, até 2033, nós teremos, sim, um manicômio tributário com 2 sistemas simultâneos, né? Infelizmente teremos aí um purgatório até chegar no tão sonhado paraíso. O IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, e a não cumulatividade, eles são a mesma coisa? Sim. O que caracteriza um IVA? O IVA surgiu na França. A partir da Segunda Guerra, a economia mundial estava devastada e os impostos até então eram em cascata. Ou seja, acumulavam-se impostos em cada etapa da operação. Nós temos uma cadeia produtiva, ou nós temos uma cadeia comercial, onde a matéria-prima industrializada é passada para outra etapa da cadeia produtiva. Então, até o surgimento do IVA, esses impostos eram cumulativos e apenas somando o que vinha sendo pago a cada etapa. Qual é o conceito do IVA? Imposto sobre valor agregado. Ou seja, vai se recolher um imposto apenas sobre aquela etapa, o que foi agregado naquela etapa produtiva ou naquela etapa comercial. Então, o IVA só é IVA se ele tiver essa característica da não cumulatividade. Então, qual é o princípio? O princípio é que uma cadeia produtiva, uma construção, uma fabricação de um automóvel, né? Você tem toda a cadeia produtiva até chegar no consumidor final. Sim. Então, cada montadora, o fornecedor do aço, o fornecedor do pneu, o fornecedor do vidro, vai pagar o imposto somente daquela parcela que ele agregou no processo produtivo, descontando o que foi pago nas etapas anteriores. É isso que está previsto na Constituição de 88 e referendado pela Lei Candir. De forma que esse imposto vai passando de uma etapa para outra. Cada qual recolhe o seu imposto apenas daquilo que agregou de mão de obra, de serviço ou de material naquela cadeia produtiva. E o imposto vai recair para o consumidor final, que é quem paga impostos é o consumidor final. Então, dessa forma, você está onerando, e é o princípio do IVA, o consumidor final. À medida que isso não ocorre, e o nosso tema de hoje é o crédito acumulado, dar um enfoque nisso, você não está tendo um IVA pleno, você está tendo um imposto que vai onerar a produção. À medida que no decorrer da cadeia, uma das etapas não consegue compensar o seu imposto,
ela está tendo toda a sua operação onerada, e não apenas a parte agregada. Logo, deixa de ser um IVA. Você está onerando aquele setor produtivo, aquele elo da cadeia. E esse é o grande problema, na outra pergunta que você me fez, se a não cumulatividade vem sendo cumprida no Brasil. Não vem. Como você disse na abertura, o crédito acumulado de ICMS é um dos maiores problemas da empresa. Então, a não cumulatividade no Brasil, ela existe desde 1996, com a Lei Candir, mas nunca foi cumprida até hoje. Por quê? Porque as empresas acumulam saldo credor, os estados criam dificuldades para devolver, né? Devolvem parcialmente quando devolve. Então isso acaba onerando o processo produtivo e não fazendo que seja um IVA pleno, a exemplo da nomenclatura adotada nos demais países, a Europa sendo pioneira na adoção do IVA. E quais são as operações que geram crédito e por que, na prática, elas são criadas? Muito bem. Nós falamos da Lei Candir, que desonerou as exportações. Então, criou-se lá na época o conceito que o Brasil não pode exportar impostos, né? Porque se estou falando de um imposto não cumulativo, vamos exportar para a Ásia, bom, eu tenho que desonerar aqui, eu não vou exportar os impostos para a Ásia, né? Porque é um outro sistema tributário. Então, essa empresa que fabricou, vamos supor, um produto para ser exportado, ao longo desse processo, ela teve as suas compras de matéria-prima, ela teve seus consumos, né, de insumo, de embalagem, de tudo mais. Então, houve o creditamento desses impostos. São os custos que ela suportou para produzir aquele serviço, né, ou aquele produto. Quando ela for vender, ela desonera a exportação e fica com um saldo credor acumulado do imposto, porque ela não teve débito na saída. Não sei se ela suportou o imposto nas suas compras e por ocasião da sua venda, ela não teve a oportunidade de compensar, porque desonorou o imposto. Melhor seria se ela tivesse imposto na saída e a Ásia pagasse o ICMS para ela, mas não é o caso, né? Então aí houve um caso clássico de acúmulo de crédito acumulado, que seriam as exportações. No entanto, Karina, o crédito acumulado passou a ser um bom negócio para o governo, dentro desse raciocínio. Porque à medida que há o recolhimento do imposto e não há a compensação desse imposto recolhido na etapa posterior, isso faz com que a arrecadação aumente. Então criou-se, de lá para cá, novas situações além da exportação. Existem situações técnicas de não incidência de imposto. Diferimento, o agronegócio tem muito disso. Ele tem uma situação aonde estou produzindo um item do agronegócio. Arroz, sou uma empresa beneficiadora de arroz. Então eu tenho lá o meu frete, né? Eu tenho a minha fábrica que vai beneficiar aquele arroz. Então eu tenho todo um custo para isso. Só que o arroz faz parte da cesta básica, ele é vendido para o consumidor com uma alíquota normalmente de 7%. Ora, no entanto, nas minhas compras, a minha energia elétrica, o meu frete, a minha indústria, a minha fábrica, eu paguei o ICMS normal, que em São Paulo é 18 ou 12 se for fora do estado. E eu vou vender a 7%. Então, é o caso clássico, onde se acumula crédito de imposto em face de uma determinação da legislação. Aí surgiram-se situações de isenção, com o não estorno do imposto, diferimento, base de cálculo reduzida, todas são situações, alíquota reduzida, todas são situações que, por força da legislação, a cadeia produtiva acumula crédito, porque ela não consegue repassar adiante, por força da legislação, aquele crédito acumulado. Vou procurar simplificar. São empresas que compram com alíquotas de 12%, de 18%, compram com alíquotas maiores do que sua alíquota da saída. Sai com a saída zero, sai com a saída de 7%, sai com a saída de 3%, mas a maioria das suas compras foram feitas com alíquotas maiores. Então, o volume de crédito acumulado passou a ser uma forma simpática de regular a arrecadação. Quanto mais empresas tiver crédito acumulado, maior a arrecadação, porque o elo seguinte da cadeia não se beneficiou desse imposto que foi pago, né? Então, as empresas vão acumulando sistematicamente saldo credor de imposto. Então, é um dinheiro que poderia estar no caixa das empresas e
e acaba ficando no cofre do governo. Perfeitamente. Resumindo é isso, porque todas as minhas compras, elas tiveram a incidência do imposto embutido. A hora que eu vou vender por uma alíquota menor do que eu comprei, eu vou ficar com essa bomba na mão, vou ficar com esse imposto na mão, vou ficar com esse crédito acumulado na mão. O IVA não se concretiza com isso, eu não consigo repassar esse imposto. O ideal seria que eu repassasse para o consumidor final, para ficar com ônus. Mas o crédito fica no meio da cadeia com a indústria. E o governo não devolve esse crédito, ou devolve em São Paulo, satisfeitos certos requisitos que a gente vai verificar mais adiante. Então, falando especificamente do Estado de São Paulo, é possível recuperar os créditos aqui mediante algumas regras. Quais são elas? Bom, o Estado de São Paulo, a gente sabe que é a locomotiva do Brasil. Né? Então, cada R$3 gerados no Brasil, um é São Paulo, né? A economia, o PIB de São Paulo. O que acontece? São Paulo possui regras próprias para a devolução desse crédito ao contribuinte. A primeira é que esse valor escriturado na contabilidade, na escrita fiscal, no SPED fiscal da empresa, seja submetida a uma aprovação da Fazenda Estadual. A gente chama isso de homologação ou apropriação do crédito acumulado. Então, essa empresa que ao longo da cadeia acumulou saldo credor do imposto, no estado de São Paulo, através de um processo administrativo, ela pode requerer, junto à Fazenda Estadual, a aprovação desse valor que está registrado na sua contabilidade, na sua escrita fiscal. Então, essa é a primeira etapa, né? Você submeter esse saldo credor que você apurou na sua empresa à Fazenda Estadual Paulista para que ela se declare devedora, né? Possibilite que você se aproprie, reconheça a existência desse crédito. Isso no estado de São Paulo. Somente no estado de São Paulo. E nos outros? Bom, a maioria dos estados, Paraná tem um sistema chamado Siscred, onde há uma janela muito pequena, anual, de limite de apropriação de crédito para as empresas. Nós temos que pensar assim, que a maioria dos estados hoje está deficitária, né? Tem estados que está em recuperação fiscal, estado de recuperação fiscal. Gasta mais do que arrecada. Aliás, isso é uma tônica verticalizada, né? Desde a esfera federal até todos os níveis, né? Estaduais. A maioria dos estados é deficitária. Não tem dinheiro no seu caixa, porque gasta mais do que arrecada. Os municípios não é diferente. Então, por esse motivo, eles não têm, digamos assim, condições de devolver o crédito para o contribuinte, sob pena de ficar prejudicado os demais serviços básicos, essenciais, educação, saúde. Então, esse crédito fica lá esquecido. Como São Paulo é uma economia pujante, superavitária, São Paulo consegue, dentro da lei da responsabilidade fiscal, para aquele contribuinte que tiver habilitado, que satisfazer os requisitos, devolver esse crédito, ainda que parcialmente, ainda que de uma forma lenta, sem correção monetária, mas o Estado de São Paulo é a exceção da Lei Candir. Doutor Ivo, muito obrigada por essa aula sobre ICMS, sobre reforma tributária. A gente sempre aprende muito ouvindo. Será um prazer, estamos à disposição. E para você que nos acompanhou, muito obrigada e até o próximo programa. Até lá!